Olá, como vão vocês? Vamos conversar um pouco sobre os relacionamentos amorosos dentro da visão sistêmica familiar. Primeiro questionamento. Eu me preparo para uma relação ou eu quero uma relação? Tem uma diferença enorme. Quando eu quero uma relação, eu estou me colocando como criança, como birrenta. E quando eu me preparo para uma relação, eu estou analisando, vendo, conhecendo aquela pessoa, vendo se a gente tem afinidade, vendo se a gente gosta das mesmas coisas. Eu não fico impactada só pela emoção da paixão, pela emoção do desejo, pela emoção que o outro me desperta. Isso, quem sente, é a nossa criança interior e ela não tem filtro. E ela mete os pés pelas mãos. Então, quando eu quero uma relação, é muito mais o nosso lado infantil, gritando aquele desejo, aquela necessidade de ser olhada, de ser amada e de ter o objeto amado, do que a gente, numa posição mais adulta, mais leve, se preparar para uma relação. Quando a gente começa uma relação, nós não podemos jamais desrespeitar os filhos que vieram antes. Porque quando essa relação começa com esse desrespeito, consequentemente, na maioria das vezes, a nossa segunda relação não vai dar certo. Porque aquelas crianças e aqueles filhos perderam aquele pai ou aquela mãe para que essa nova relação aconteça. E para que essa nova relação a gente tenha sucesso, a gente seja feliz, nós precisamos muito respeitar esses filhos que vieram antes. Respeitar a relação de pai e mãe que o nosso parceiro, a nossa parceira vai ter com a mãe ou pai daquelas crianças, daqueles filhos. Essa relação é para sempre. O que termina é a relação homem-mulher, mas a relação pai e filho, esse vínculo é para sempre. E quando a gente entra numa relação e o parceiro, ele está numa segunda relação, ele tem filhos, se a gente não respeitar essa relação, dificilmente nós vamos ter sucesso na nossa relação. São dicas sistêmicas tão pequeninas, mas elas são muito preciosas, porque isso faz parte das leis do amor. Nós não podemos excluir ninguém, principalmente os filhos que vieram antes. E também a gente respeita, sabe, a mãe ou o pai dessas crianças. E não importa como tenha sido a relação do nosso parceiro no primeiro casamento dele. Isso não diz respeito a nós. Nós temos que respeitar essa relação e cultivar e começar a criar o nosso novo relacionamento. E ele só vai acontecer se nós honrarmos e incluirmos esses filhos. Parece uma linguagem meia diferente, mas é uma linguagem de amor, é uma linguagem de respeito, é uma linguagem de hierarquia e é uma linguagem de inclusão dentro das constelações familiares. E todas as pessoas que têm bom relacionamento com os seus filhos do primeiro casamento, com respeito com a sua mulher ou com o seu ex-parceiro, o pai dos seus filhos, com certeza essa pessoa flui bem na segunda relação dela. Senão vocês podem perceber, não vai para frente. Se for, vai no mar de lágrima, de encrenca, de briga, porque nós temos que ter em mente, entramos numa nova relação, o parceiro tem filhos, nós temos que respeitar, porque eles perderam para que a gente ganhasse, para que a gente tivesse o parceiro ou a parceira conosco. Isso é respeito, isso é hierarquia, tá? Outra coisa que é importante a gente falar nos relacionamentos amorosos, não existe amor incondicional no relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Amor incondicional é pai e mãe. Pai e mãe faz qualquer coisa por filhos. Mas quando nós estamos no relacionamento de homem e mulher, esquece. Existem diferenças, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem um trabalho, cada um tem uma visão. Cada um de nós é um universo interior. E se a gente entra numa relação, sabe, minha alma gêmea, sabe? Ele é tudo, nós somos iguais. Mentira, ninguém é igual a ninguém.
dentro de um relacionamento. São pequenos detalhes dentro das constelações que trazem harmonia e equilíbrio quando a gente aprende a aceitar o outro como ele é, sem a gente impor as nossas ideologias, a nossa maneira de sentir, de pensar. Dentro do relacionamento nós vamos atritar muito, mas nós temos que aprender, sabe, a respeitar as diferenças, dialogar, ceder, um cede de um lado, outro cede de outro, e sem a gente ter o famoso apego, né? A gente se apega, é meu, não posso perder, a gente sofre. E se tem esse apego, a gente precisa trabalhar, que é alguma dor que a gente traz da nossa infância, do nosso sistema familiar, de algo muito doloroso que a gente não soube trabalhar a perda. O que me incomoda no outro é o que está em mim e eu não percebo. Então, a maioria das vezes que a gente reclama, que a gente aponta o dedo para o outro, que a gente está, sabe, criticando, julgando, na maioria das vezes é alguma dor que existe dentro de nós e que a gente não consegue olhar. Então, é mais fácil a gente criticar e a gente apontar o dedo para o outro. Nós projetamos nas nossas relações muito dos nossos relacionamentos que vem da nossa família de origem, do nosso clã. Nós fomos criados pelos nosso pai, pela nossa mãe. Nós adquirimos tudo aquilo que a gente absorveu desde que a gente saiu da barriguinha da mamãe, principalmente dos 0 aos 7 anos, aonde a gente vai estar, sabe, absorvendo tudo que aquele homem ou aquela mulher vivem. E nós somos pequenininhos, nós não sabemos que ali tem um homem e uma mulher, ali tem um pai e uma mãe. E quando essas relações familiares são cheias de dor, de desavenças, de desafios, de dificuldades, a gente acaba na vida adulta levando isso para as nossas relações e a gente projeta na busca de um parceiro ou de uma parceira. Quando eu tento olhar para tudo isso, essa dor que existe em mim e existe no outro, a gente começa a separar as coisas e começa a compreender melhor. E se a gente não consegue, tem o trabalho da sistêmica para nos ajudar, para que a gente olhe, para que a gente descubra onde é que está essa dor. Nós nos apaixonamos muito pelas memórias que nós trazemos da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe. E a gente busca no outro memórias parecidas para que a gente crie essas relações amorosas. E a gente acaba repetindo padrões nas nossas relações. E esses padrões estão muito permeados de feridas familiares. E aqui não cabe julgamento nem de pai nem de mãe. Eles deram o melhor que eles podiam para nós. E se eles não fizeram mais, é porque eles não tiveram capacidade. E hoje, nós estamos aqui em pleno 3º milênio, com tantas técnicas terapêuticas, e eu enfatizo as constelações porque é meu trabalho. Me trouxe alento, me trouxe paz, me trouxe cura, me trouxe compreensão. Eu vivo melhor com minha família, eu vivo melhor no meu relacionamento. Então, a gente está aqui trazendo esses conteúdos para que vocês reflitam, para que vocês possam, de repente, se identificar com alguma coisa e tentar se melhorar. Quando a gente está em lealdade com sentimentos herdados, que é da nossa família, a gente não percebe, é inconsciente. Então, muitas vezes, a gente precisa realmente buscar, sabe, as técnicas terapêuticas para a gente ter relações amorosas mais saudáveis. Quando eu tenho dificuldade de assumir meu papel na família, geralmente eu estou com lealdade ou com a minha mãe, ou com meu pai, ou com o avô, ou com uma avó, ou com um tio, ou com alguma dor sistêmica que eu repito na minha nova relação. Então, é muito importante a gente, sabe, encontrar o nosso papel dentro da nossa relação, o de mulher, não o de mãe, não de protetora, não de que vai fazer tudo pelo homem ou pela mulher, porque com certeza esse relacionamento vai ficar sufocado e ele não vai ir para frente, tá?
não existe amor incondicional. As pessoas são diferentes. Não existe a gente viver em função do outro. Isso também não vai dar certo. A gente está projetando uma dor da nossa história. Muitas vezes a gente se coloca no lugar da nossa mãe quando a gente é pequenininho, para a gente proteger, para a gente amparar, porque tinham as dificuldades do nosso pai e da nossa mãe. Só que quando a gente é criança, a gente não entende isso, a gente absorve essa dor, a gente fica com essa dor, a gente fica com medo que eles briguem, a gente fica com medo de que aconteça alguma coisa. Geralmente a criança ela assume a dor, então ela vai e fica no papel de mãe ou no papel de pai, para proteger aquele que tem mais fragilidade. E a gente cresce adulto nesse papel. E muitas vezes a gente sufoca o outro, ou então não. A gente é seco, a gente é frio, a gente é distante, a gente não consegue se relacionar porque não teve também, né, entre aspas, né, esse amor de mãe ou esse amor de pai. São tantas as variáveis que a gente ficaria aqui um bom tempo conversando, tá? Um casal, 1 mais 1 é mais que 2. O amor, ele preenche. Um beijo para vocês. E se prepare para a relação. E não eu quero a relação. E lembre-se, o amor é leve. O amor, ele não é incondicional dentro de uma relação. Porque cada um tem uma maneira de ser. E a gente tem que aprender dentro do relacionamento a aceitar o outro como ele é e aceitar as diferenças. Um beijo, fiquem com Deus.